A história dos Hebreus. De Abraão à queda de Jerusalém. Flávio Josefo. Primeira parte: Antiguidades judaicas. Apresentação. Flávio Josefo foi um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 d.C. Seu pai era sacerdote e sua mãe descendia da casa real asmoniana. Portanto, Josefo era de sangue real. Ele foi muito bem instruído nas culturas judaica e grega. Falava perfeitamente o latim, o idioma do Império Romano, e também o grego. Logo cedo demonstrou intenso zelo religioso, filiando-se ao grupo religioso dos fariseus. Durante toda a sua vida, a sua terra e o seu povo estiveram sob o domínio romano. Em 66 d.C., irrompeu uma revolta dos judeus contra os romanos e Josefo foi enviado para dirigir as operações contra os dominadores na turbulenta Galiléia. Ali, ele logrou algumas vitórias, mas logo foi derrotado, rendendo-se ao exército romano. Fim da guerra, foi conduzido a Roma, onde lhe conferiram a cidadania romana e também uma pensão do Estado. Época em que lhe foi dado o nome romano de Flávio. Ele viveu em Roma até o fim de sua vida, escrevendo a obra que atravessaria os séculos e chegaria até nós. Depois da Bíblia, é a maior fonte de informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. As obras de Josefo vêm sendo preservadas e divulgadas pela Igreja Cristã, uma vez que os judeus até hoje consideram Josefo um oportunista devido ao seu relacionamento com os romanos. Qualquer estudante da Bíblia encontrará em Flávio Josefo descrições minuciosas de personagens dos Evangelhos e de Atos dos Apóstolos, tais como Pilatos, os Agripas e os Herodes. A história desses personagens e inúmeros pormenores do mundo greco-romano relatadas nesta obra receberam surpreendente confirmação com as recentes descobertas de Qumran e Masada em Israel, as quais conferiram aos relatos de Josefo uma credibilidade ainda maior. A CPAD publicou inicialmente a obra completa de Flávio Josefo em 3 volumes, reunindo-a depois num único livro. Agora, apresentamos essa nova edição, também em volume único, porém totalmente revisada e com nova diagramação. Com isso, pretendemos colocar à disposição dos nossos leitores um trabalho com a qualidade editorial exigida por uma obra de tal envergadura. Os editores. A importância da história para se compreender o plano de Deus. Flávio Josefo é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Acha-se ele devido à sua importância não somente aos judeus, mas também a toda a humanidade, ao lado de Herodoto, Políbio e Estrabão. Embora não fosse profeta e apesar de não contar com a inspiração dos escritores bíblicos, mostra-nos ele claramente como as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se na vida dos filhos de Abraão. O que isso vem demonstrar? Que a história, qual solicita e amável serva dos desígnios divinos, tem como função realçar a intervenção do Todo-Poderoso nos negócios humanos. Vejamos a seguir como podemos definir a história. No dicionário teológico, assim a conceituamos. A palavra história é de origem grega, vem de histor, aquele que sabe, que conhece, conhecedor da lei, juiz. Aprofundando-nos um pouco mais em sua etimologia, descobrimos que este vocábulo origina-se da raiz de um termo que significa conhecer, ide. Cientificamente, a história pode ser definida como a narração metódica dos principais fatos ocorridos na vida dos povos, em particular e na vida da humanidade em geral. Usada pela primeira vez por Herodoto, 484 a 425 a.C., tinha a palavra história as seguintes conotações: informação, relatório, exposição. Na mesma obra, discorremos ainda sobre a função da história. David Ben-Gurion lia regularmente a História Universal.
Por causa deste seu compromisso com o estudo das antigas civilizações, conforme disse certa vez ao escritor brasileiro Érico Veríssimo, não tinha tempo para outros entretenimentos. Se pudéssemos perguntar ao fundador do Estado de Israel o porquê dessa sua preferência, certamente responder-nos-ia com estas palavras de Cícero: ignorar o que aconteceu antes de termos nascido equivale a ser criança. Como um estadista não se deve portar infantilmente, punha-se Bunguion aos pés da história para não repisar asneiras passadas. Desgraçadamente, bem poucos foram os governantes que se dedicaram ao exame de pretérito. Eis porque são tão lamentáveis nossas crônicas e nossas memórias tão cruentas. Que lições de história assimilou Napoleão? Apenas aquelas que contavam as glórias de Alexandre? E Hitler limitou-se a circunscrever as enfermidades do Império Romano? Isto é aprender história? Não, é repetir as idiotices de outrem com o nariz enterrado no dia anterior. Sendo didática a função primordial da história, com ela aprendemos a olhar o mundo de forma retrospectiva e perspectiva. Para que o primeiro olhar seja límpido, é mister que comecemos a estudar a história universal pelas Sagradas Escrituras. Afinal, teremos de responder algumas perguntas que, embora simples, não deixam de ser complexas e íntricas àqueles que ignoram os escritos hebreus e cristãos. Eis a pergunta que tanto nos desafiam: quem criou o universo? Quem foram nossos primeiros pais? Proveniemos todos de um mesmo tronco genético? E foi realmente Deus quem nos criou? Das respostas a estas indagações é que se formarão nossas filosofias de vida e de governo. Quanto ao segundo olhar, é desnecessário dizer que ele depende essencialmente do primeiro. Só conseguiremos trafegar com segurança se os nossos retrovisores não estiverem quebrados. Doutra forma, atropelaremos o futuro por não perceber que o presente é uma estrada de mão dupla e que os semáforos desta vida tão irregular nem sempre funcionam. Quando funciona, o verde passa para o vermelho sem nenhuma contemplação. Mas quem aprende com a história sagrada e da história universal faz-se discípulos, ambas são regidas pelo Altíssimo, sabe avançar e parar. Quando necessário, espera. Isto é aprender história, estar com os olhos no futuro, com o espírito no pretérito e com o coração sempre no presente. O historicismo, porém, desconhece por completo a ação de Deus na história. Vejamos, em primeiro lugar, o que vem a ser esta filosofia. O historicismo e a filosofia que ensina a estar em todos os acontecimentos e fatos humanos condicionados pelas circunstâncias históricas. Desta forma, a religião, a moral e o direito nada mais são do que resultados dos vários processos e movimentos da história. Como se vê, este método torna as coisas relativamente perigosas, inclusive a religião e a moral, induzindo o ser humano a deixar de lado os valores absolutos, a fim de se apegar às circunstâncias. Quando a história é fielmente relatada, afigura-se-nos ela como alguém além da história. Poderíamos denominá-la, sem cometermos qualquer exagero, como a história da salvação. Recorramos uma vez mais à obra já citada. A história da salvação é a ação redentiva de Deus no contexto da história, conduzindo amorosa e providencialmente os filhos de Adão a usufruírem do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da história da salvação, que compreende 4 momentos distintos: o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja de Cristo e a consumação de todas as coisas. Num estilo mais amplo, a história da salvação compreende toda a história universal, pois está à semelhança daquela, também é comandada por Deus. Num sentido mais estrito, a história da salvação é o conjunto dos fatos que compõem a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que culminaram com a sua morte e ressurreição. A obra de Flávio Josefo é uma leitura obrigatória aos que desejam conhecer a história judaica, principalmente o período que marcou a segunda maior tragédia dos filhos de Abraão, a destruição do Santo Templo no ano 70 de nossa era.
Neste relato, observamos claramente como a profecia de Cristo no que tange à ruína de Jerusalém cumpriu-se nos mínimos detalhes. Embora Joséfo não fosse cristão, demonstrou de forma indireta estarem os cristãos mais do que certos em depositar sua confiança em Jesus de Nazaré. Joséfo não se limitou à historiografia. Foi um consumado artista da palavra. Num estilo vívido, demonstra quão preciosa é a herança espiritual, cultural e emocional dos hebreus. Tanto nas antiguidades judaicas como na Guerra dos Judeus, vai desvendando as conquistas da alma israelita. É claro que, nas antiguidades judaicas, Joséfo não agiu propriamente como historiador, dando asas à imaginação, coletando o exotismo do folclore judaico e aferrando-se à hermenêutica dos anciãos. Narrou a seu modo os fatos que compõem a história do Antigo Testamento. Na Guerra dos Judeus, porém, escreveu que testemunhara ele ocularmente, pois atuou como um de seus personagens. De qualquer forma, temos uma obra indispensável aos que se dedicam à história judaica. É uma leitura obrigatória aos que procuram saber os detalhes da desventura da nação judaica nos anos 70 de nossa era. Claudionor Corrêa de Andrade. Prefácio de Joséfo. De todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nação contra nação, o nosso século ainda não viu outra tão grande, e não sabemos que tenha havido outra semelhante, como a que os judeus sustentaram contra os romanos. Houve, no entanto, pessoas que se dispuseram a escrevê-la, embora por si mesma dela nada soubesse, baseando seus conhecimentos apenas em informações vãs e falsas. Quanto aos que nela tomaram parte, a sua bajulação aos romanos e o seu ódio pelos judeus os fez relatar as coisas de maneira muito diferente do que eram na realidade. Os seus escritos estão cheios de louvores a uns e censura a outros, sem qualquer preocupação com a verdade. Foi isso que me fez decidir escrever em grego, para a satisfação daqueles que estão sujeitos ao Império Romano e para informar as outras nações o que escrevi há pouco em minha língua. Meu pai chamava-se Matatias, meu nome é Joséfo e sou hebreu de nascimento, sacerdote em Jerusalém. No princípio combati contra os romanos e a necessidade, por fim, me obrigou a empreender a carreira das armas. Quando essa grande guerra começou, o Império Romano era agitado por questões internas. Os judeus mais jovens, exaltados, confiando em suas riquezas e em sua coragem, suscitaram tão grande perturbação no Oriente para aproveitar a ocasião que povos inteiros tiveram receio de lhes ficar sujeitos, porque eles haviam chamado em seu auxílio os outros judeus que habitavam além do Eufrates, a fim de se revoltarem todos juntamente. Foi depois da morte de Nero que se viu mudar a face do império. A Gália, vizinha da Itália, sobrelevou-se. A Alemanha não estava tranquila e muitos aspiravam ao soberano poder. Os exércitos desejavam a revolução, na esperança de com isso serem beneficiados monetariamente. Com todas essas coisas eram por demais importantes, a tristeza que sentira ao ver que se desvirtuava a verdade fez-me tomar o cuidado de informar exatamente aos partos, aos babilônios, aos mais afastados entre os árabes, aos judeus que habitam além do Eufrates e aos atenienses acerca da causa desta guerra, bem como de tudo o que se passou e de que modo ela chegou ao fim. E não posso ainda agora tolerar que os gregos e os romanos, que não estavam presentes, a ignorem e sejam enganados pela bajulação desses historiadores que só lhe narram fábulas. Confesso não poder compreender a imprudência deles, quando para fazer passar os romanos pelos primeiros de todos os homens rebaixam os judeus. Será uma grande glória superar inimigos pouco temíveis? Ignoram eles as forças poderosas empregadas pelos romanos nessa guerra, durante o tempo em que ela durou e as dificuldades que suportaram? Não consideram eles que é diminuir o mérito extraordinário de seus generais, minimizar a resistência que o valor dos judeus os fez experimentar na execução de tão difícil empreendimento? Evitarei bem imitá-los, revelando além da verdade os feitos de minha nação, tal como eles relataram os dos romanos.
Farei justiça a uns e aos outros respondo os fatos sinceramente. Nada afirmarei que não possa provar e não procurarei outro alívio à minha dor, senão deplorando a ruína de minha pátria. Ainda mais quando o próprio imperador Tito, que teve a direção de toda a guerra e dela fez referência como testemunha, reconheceu que as divisões domésticas foram a causa de nossa derrota e que não foi voluntariamente, mas por culpa daqueles que se haviam tornado os nossos tiranos, que os romanos incendiaram o nosso templo. Esse grande príncipe não somente teve compaixão desse pobre povo, vendo ocorrer para sua própria ruína pela violência daqueles facciosos, como também ele mesmo muitas vezes adiou a tomada da praça para lhes dar tempo e ocasião de se arrepender. Se alguém julgar que meu ressentimento pela infelicidade de meu país me motivou contra as leis da história e acusar fortemente os responsáveis por ela, que acrescentaram ladroeira pública à sua tirania, devem perdoar-me e atribuí-lo à minha externa aflição. E ela não poderia ser mais justa, pois entre tantas cidades sujeitas ao Império Romano não se encontrará uma que, como a nossa, tendo sido elevada a tão alto grau de honra e de glória, tenha caído em miséria tão espantosa que, creio eu, desde a criação do mundo jamais se presenciou algo semelhante. A isso acrescente-se que não é a inimigos externos, mas a nós mesmos, que devemos atribuir as nossas desgraças. Assim como me poderei conter em tamanha dor. No entanto, ainda que algumas pessoas não se deixem comover por esta consideração e desejem condenar com rigor um sentimento que me parece tão razoável, elas poderão ater-se à minha história somente nas coisas que refiro, sem se incomodar com as minhas queixas, admitindo-as apenas como uma efusão da alma do historiador. Confesso que muitas vezes censurei, com razão parece-me, os mais eloquentes gregos porque, embora as coisas acontecidas no seu tempo, sobrepujem muitas dos séculos que os precederam. Eles contentam-se em julgá-las sem nada escrever e em censurar o que as escreveram, sem considerar que, se estes lhes são inferiores em capacidade, têm sobre eles a vantagem de haver servido bem público com o seu trabalho. Esses mesmos censores dos outros escrevem o que se passou entre os sírios e os medos, como tendo sido mal narrado pelos antigos escritores. Embora estes não lhes sejam menos inferiores na maneira de bem escrever que no intento que tiveram ao fazer, pois só referiram e quiseram referir as coisas de que tinham conhecimento e tinham tido vergonha de falsear a verdade. Assim, não poderíamos deixar de louvá-los após terem dado à posteridade o conhecimento do que se passou no seu tempo, que ainda não havia aparecido em público. Eles devem ter tido como os mais hábeis, pois, em vez de trabalhar sobre as obras de outro, trocando somente a ordem, escrevem coisas novas e compõem um corpo de história que somente a eles se deve. Por mim, posso dizer que, sendo estrangeiro, não houve despesa que eu não fizesse, nem cuidado que não tomasse para informar os gregos e os romanos de tudo que se refere à nossa nação. Os gregos, ao contrário, falam muito quando se trata de sustentar os seus interesses, quer em particular, quer perante os juízes, mas se calam quando é preciso reunir com muita dificuldade tudo o que é necessário para compor uma história verdadeira e não acham estranho que aqueles que nenhum conhecimento têm dos feitos dos príncipes e dos grandes generais e são incapazes de os descrever ousem fazê-lo. Isso mostra que nós procuramos a verdade da história tanto quanto os gregos a desprezam e disso se descuidam. Eu teria podido dizer qual foi a origem dos judeus, de que maneira saíram do Egito, por quais províncias vagaram durante longo tempo, as que ocuparam e como passaram as outras. Mas além do fato de que isso não se refere a este tempo, eu julgaria inútil, pois vários de meus compatriotas já os escreveram, com muito cuidado, e os gregos traduziram essas obras para a sua língua sem se afastar muito da verdade. Assim começarei a minha história por onde os seus autores e os nossos profetas concluíram as suas. Referirei particularmente, com toda a exatidão que me for possível, a guerra que se travou no meu tempo, e contentar-me-ei em tocar brevemente o que se passou nos séculos precedentes. Direi de que modo
O rei Antíoco Epifânio, depois de tomar Jerusalém e de tê-la possuído durante 3 anos e meio, de lá foi expulso pelos filhos de Matatias, Asmoneu. Como a divisão suscitada entre os seus sucessores com relação à posse do reino atraiu os romanos sob o comando de Pompeu. Como Herodes, filho de Antípatro, com o auxílio de Sócio, general do exército romano, pôs fim à dominação dos príncipes asmoneus. Como, depois da morte de Herodes, sobre o reinado de Augusto, sendo Quintílio Varo governador da Judéia, o povo se revoltou. Como no 12º ano do reinado de Nero, começou a guerra, que se deu sob Sérgio, que comandava as tropas romanas, quais foram os primeiros feitos dos judeus e as praças que eles fortificaram, como as perdas sofridas em várias ocasiões por Sérgio fizeram Nero temer pelo êxito de suas armas, entregando-as a Vespasiano. Como esse general, acompanhado pelo mais velho de seus filhos, entrou na Judéia com um grande exército romano. Como um grande número de suas tropas auxiliares foi desbaratada na Galiléia. Como ele tomou algumas cidades dessa província e outras que se entregaram a ele. Referirei também sinceramente e segundo o que presenciei e constatei com os meus próprios olhos, o proceder dos romanos em suas guerras e a ordem e a sua disciplina, a extensão e a natureza da alta e da baixa Galiléia, os limites e as fronteiras da Judéia, a qualidade da terra, os lagos e as fontes que aí se encontram, e os males suportados pelas cidades que foram tomadas. Não deixarei de mencionar, do mesmo modo, as calamidades que eu mesmo experimentei em minha vida e que são bem conhecidas. Direi também como a morte de Nero aconteceu, estando já em péssimo estado os interesses dos judeus e dos impérios, como Vespasiano, que se apressava para marchar contra Jerusalém, foi chamado a Roma, os presságios que ele teve de sua futura grandeza, as mudanças sucedidas na capital do império, como ele, contra a sua vontade, foi declarado imperador pelos soldados e como foi ao Egito dar as ordens necessárias. Como a Judéia foi atingida por novas perturbações. Como surgiram tiranos uns contra os outros. Como Tito, à sua volta do Egito, entrou 2 vezes naquela província. Como e em que lugar ele reuniu seu exército. Como e quantas vezes ele próprio testemunhou as dificuldades que enfrentou para atacar essa praça. Qual era a torre dos muros da cidade e sua fortificação e a do templo. A descrição do templo, as suas medidas e as do altar. Nisso nada omitirei. Falarei das nossas festas solenes, das cerimônias que nelas se observam, das 7 espécies de purificação, das funções dos sacerdotes, de seus hábitos e do sumo sacerdote, e da santidade do templo, sem nada deturpar ou acrescentar. Farei ver também a crueldade de nossos tiranos contra os de sua própria nação e a humanidade dos romanos para conosco, sendo que éramos estrangeiros com relação a eles. Mostrarei também quantas vezes Tito se esforçou para salvar a cidade e o templo e reunir o que estavam tão obstinamente divididos. Falarei dos muitos e diversos males suportados pelo povo, o qual, depois de sofrer todas as misérias que a guerra, a careche e as sedições podem causar, ainda se viu reduzido à servidão pela tomada dessa grande e poderosa cidade. Não me esquecerei também de dizer em que desgraças caíram os desertores da nação, a maneira como o templo foi queimado, contra a vontade de Tito, a quantidade de riquezas consagradas a Deus que o fogo destruiu, bem como a destruição completa da cidade. Os prodígios que precederam essa extensa desolação, a escravidão de nossos tiranos, o grande número daqueles que foram levados cativos e suas diversas vicissitudes. Direi ainda a maneira como os romanos perseguiram os que escaparam da guerra e como, depois de os vencer, destruíram completamente as praças e os lugares para onde eles se haviam retirado. Por fim, falarei da visita feita por Tito a toda a província para restabelecer a ordem de sua volta à Itália e de seu triunfo. Escreverei todas estas coisas em 7 livros, divididos em capítulos para a satisfação das pessoas que amam a verdade. E não tenho motivo para temer aqueles que tiveram a direção dessa guerra ou que lá se encontraram presentes me acusem de haver faltado à sinceridade. Mas é tempo de começarmos a executar o que prometi.